Maravilhas. Passar assunto para hoje. Bem tranquilo. Mano, te mandei aí a nossa aula de hoje. Mandei também a nossa atividade de hoje. Tá bom? Peraí que eu tô imprimindo o trem. Ainda tá abrindo aqui, tô imprimindo o trem. Não, de boa. Assim que você estiver pronto aí com o material já em mãos, caneta, lápis, papel, calculadora, você já prepara aí, a gente já começa, ok? Beleza. Você faz isso aí, eu vou abrir aqui e já começo a compartilhar já a nossa tela aqui e já senta pula. Tá nóis. Tá conseguindo enxergar a minha tela? Tô sim. Então, beleza. Agora só um Quando você minutinho que eu tô estiver encontrando pronto aqui aí, minhas você. pastas. Quando você estiver pronto aí, você me chama e a gente já começa. Tá bom, só um segundo. Oxi, aqui meu cabeça. O ser humano tem problema. Ele cria uma pasta para organizar as coisas e ele perde a pasta. Aí é difícil, você vai organizar uma coisa numa pasta e não lembra depois da pasta. Exatamente. Só Jesus na oração. Bora lá conversar. Achou não? Achei não, mas não vou precisar da pasta agora não. E aí, corrigiu lá? Deu tudo certo? Não, tudo bem, cara. Você desenrolou bem. Parece que finalmente você Que aprendeu o bom, né? negócio Pelo do menos. ICMS, né? Parece que ficou bom. Ainda estava dando uma boa leitura hoje de manhã. A gente tive um tempo um pouquinho livre no escritório. Fui ler lá sobre antecipação e o DIFAL lá no Cefaz, no site do Cefaz da Bahia. É bem bacana, ele fez uma explicação bem legal lá. Uhum. É um trem meio complicado, mas não é muito difícil, não. Dá para levar de boa. Depois você lê lá, fica bem bacana também. Como eu peguei o fio da meada, aí até a explicação lá do Cefaz deu para entender tranquilo lá. Uhum. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Simples Nacional. A gente entra no sistema de tributação federal. Nós temos três possibilidades da empresa escolher para escolher pagar os tributos federais. A gente tem o Simples Nacional, que é para micro e pequenas empresas e abocanha boa parte das empresas. A gente tem o lucro presumido, que seria para uma média grande empresa, porque já tem uma limitação acima de até 78 milhões, então já pega empresas de médio porte, né? E nós temos o lucro real que pega empresas de grande e elevado porte, porque aí seria faturamentos acima de 72 milhões no ano. Então a gente teria essas três possibilidades. Então nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas, o impacto que dá cada uma delas, o sistema de cálculo, como é que funciona para você calcular, como é que funciona para você optar, quais são os conceitos que você utiliza dentro dessa sistemática, que é o ponto importante que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender basicamente o que significa, como é que a empresa opta, quais são as características do sistema e como é que calcula os impostos quando você escolhe aquele determinado sistema. Eu acho que se a gente conseguir entender isso, acho que a gente já consegue extrair pelo menos os 90% do que a disciplina quer informar, que é exatamente isso. Tá? Então, vamos falar um pouco do Simples Nacional hoje. Tá? O Simples Nacional hoje, aqui começando falando um pouco da tributação federal, na verdade ele está falando exatamente desses 4 tributos, que são os principais, os carros-chefes da arrecadação federal. Primeiro, o imposto de renda sobre pessoas jurídicas, o IRPJ, depois a contribuição social, que anda junto com o IRPJ, são parceiras, a contribuição para o Programa de Integração Social e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que seria o COFINS também, que anda junto com o PIS. Temos até aí um projeto de lei de reforma tributária do nosso amigo Guedes, posto Ipiranga,
que está pretendendo até extinguir uma das duas, ou o PIS ou a COFINS, e unificar em uma só. Aí a gente já teria só um desses aí. Quem sabe nos próximos anos, em vez da gente estudar 4, a gente só vai estudar 2. Porque eles querem extinguir o imposto, a contribuição e juntar o imposto de renda e contribuição em uma só, e querem juntar o PIS e COFINS em uma só também. O que seria uma redução na parte, principalmente na parte de sistemática de pagamento e na parte burocrática dos trabalhos que você tem que prestar para poder apurar esses impostos. Primeira coisa que a gente tem que entender no caso do Simples Nacional é que ele é específico para empresas que são consideradas empresas de pequeno porte. Então, para você entrar no Simples Nacional, você tem que ser considerado uma empresa de micro ou empresa de pequeno porte. Então, você tem que ser uma ME, que é uma microempresa, ou uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte. Essa definição de ME e EPP, ela utiliza como princípio básico o nível de faturamento anual que ela se encontra. É claro que diferentes órgãos que você tem várias classificações. Por exemplo, o Banco do Nordeste classifica, além do faturamento, classifica pelo número de funcionários que a empresa tem. Tem outras sistemáticas que classificam a empresa de pequeno porte ou empresa microempresa além do nível de faturamento, pelo nível de complexidade de desenvolvimento administrativo que elas possuem. Então, são várias as formas de classificar. Do ponto de vista fiscal, a classificação básica é o faturamento. Então, como é que funciona? De 0 até 1.200.000, a gente tem o que nós chamamos de microempresa. Essa seria a classificação que nós temos de 0 até 1.200.000. Acima de 1.200.000 e até, no máximo, 4.800.000, a gente tem o que a gente chama de empresa de pequeno porte. Então, basicamente, esse sistema do Simples Nacional, ele foi pensado, idealizado lá na própria Constituição Federal, já vem previsão dele na Constituição Federal. Claro que, lembrando que a Constituição Federal ela é uma lei generalista, então ela chega lá e fala que as microempresas e empresas de pequeno porte deverão ter um tratamento diferenciado. Mas ela não fala qual é esse tratamento diferenciado que elas devam ter. Ela diz que uma lei complementar deverá fazer esse tratamento diferenciado para essas empresas que são consideradas de micro e pequeno porte. Mas, assim, o que se deixa bem claro é que o governo e o país sempre tentou estimular essas empresas. E qual é a forma mais fácil de você estimular? Facilitando a burocracia da empresa para que ela seja facilmente administrável, que ela tenha facilidades para administrar e principalmente facilidades para apurar e pagar os impostos de maneira reduzida em relação ou em detrimento às outras empresas. Então, comparado com as outras empresas, as empresas de micro e pequenas empresas, elas têm uma opção de pagar menos impostos e, ao mesmo tempo, reduzir a carga burocrática que elas estão expostas dentro do mercado brasileiro. Então, você percebe que alguns estados, não todos, mas alguns estados adotam faixas de faturamento de classificação diferenciadas, tá? Tem estado, por exemplo, que acha que a empresa de pequeno porte vai só até 3.600.000. Quer dizer que, se você tem uma empresa no estado que adota um limite inferior aos 4.800 e a sua empresa nesse estado ultrapassar os 3.600, suponhamos que ela chegue no final do ano e faça 3.620.000 de faturamento. Essa empresa ela vai continuar no Simples Nacional, só que aquele tributo estadual ela não vai mais recolher pela alíquota do Simples, porque ele vai descaracterizar ela apenas no nível estadual ou municipal e ela vai continuar no Simples para os impostos federais. Seria esse o tratamento que você teria quando o Estado ele adota limite diferente do limite da Receita Federal. A principal diferença desse sistema para os outros todos que a gente está falando é a unificação que nós temos da tributação. Então, no sistema tradicional de tributação, você teria uma figura tributária para cada ente que você está trabalhando, para cada imposto que você está trabalhando. Então, uma empresa normal
que presta serviço e faz atividade de comércio, ela vai calcular e pagar uma guia de ISS, ela vai calcular e pagar uma guia de ICMS, ela vai calcular e pagar uma guia de PIS, de COFINS, de imposto de renda e de contribuição social. Então, só nessa brincadeira ela vai ter 4 ou 5 sistemáticas de apuração diferentes. Ela vai ter uma série de declarações a serem prestadas, informações a serem prestadas de maneiras diferentes para cada um dos órgãos que administra suas respectivas unidades tributárias. Então, a ideia toda do Simples Nacional é você tirar toda essa bagunça com essas 6 formas de tributação, 6 documentos para fazer recolhimento, 6 procedimentos de pagamento e de apuração, e você troca por um apenas. Então, você faz um único documento que vai conter todos esses impostos, você unifica o recolhimento, porque esse recolhimento ele vai para uma única fonte, então você paga simplesmente a Receita Federal, e lá no documento que você paga já vem especificado o que é imposto de renda, o que é PIS, o que é COFINS, e a Receita ela repassa aos entes aqueles impostos que ela não é dela. Então, quando você paga uma guia do Simples Nacional, a Receita administra, recebe e repassa para a Prefeitura e para o Estado aquele determinado imposto que seria o ICMS e o ISS, que não é de competência dele. Entendeu? Sim. Beleza. Tá? Consegue acompanhar, né? Basicamente a unificação de impostos. Exatamente. Além disso, existe uma tendência de simplificação de obrigações tributárias, simplificação de procedimentos e de burocracia. A ideia é tornar a microempresa ou a empresa de pequeno porte uma situação de que ela seja o mínimo possível incomodado pelo próprio ente, pelo próprio governo. Que ela consiga adaptar as situações operacionais dela a um nível mínimo possível de burocracia. Por que essa ideia? Primeiro, para que nós sabemos que a micro e pequena empresa ela é normalmente administrada de maneira familiar, então ela tem poucos funcionários, ela não tem funcionários especializados. Normalmente os funcionários que ela tem são específicos para a área que ela trabalha. Então, se ela é uma empresa de comércio, então eles contratam vendedores e não se tem um controle administrativo muito grande porque ela não tem essa estrutura administrativa muito desenvolvida, ela não tem essa situação. E aí, por conta disso, você estimula essa empresa facilitando o dever de casa delas, exigindo menos burocracia, exigindo menos dificuldades burocráticas para você realizar a apuração e o procedimento dessa determinada atividade. Além disso, você tem uma situação que permite você ter acesso a créditos financeiros subsidiados pelo próprio governo federal, de maneira que você tem uma taxa de juros mais baixa, pelo fato de você ser uma microempresa, e você tem também, por essência, e não é uma regra geral, é uma regra assim, 90% das situações você tem uma carga reduzida, mas isso não é em todas as situações. Tem algumas situações, alguns cenários que ainda assim a empresa dentro do Simples Nacional acaba pagando mais impostos do que uma empresa do presumido ou uma empresa do lucro real. Então tem que ver qual é a situação que a empresa se encontra e verificar se realmente a sua empresa se enquadra nessa situação de se tornar um bom negócio fazer o Simples Nacional. Mas, de maneira geral, em 99% do caso, ela acaba tendo uma carga ela tem uma carga tributária mais reduzida por conta de ser um estímulo a mais para empresas de pequeno porte, uma empresa de baixo nível de faturamento. Beleza, continuando. Vamos aos conceitos. O conceito objetivo mesmo de Simples Nacional seria um sistema unificado de apuração e recolhimento dos impostos e contribuições das empresas. Então você percebe aí claramente que a gente vê a palavra unificado,
que significa que são todos, e a gente vê a palavra de recolhimento de apuração dos impostos e contribuições. Esse sistema de pagamento que nós estamos falando, que é o Simples Nacional, sendo um sistema de pagamentos unificado, ele é um sistema simplificado, uma vez que em vez de você ter várias situações vinculadas ao procedimento tributário, você acaba reduzindo essa dificuldade, você unifica tudo de um só. Ele é destinado principalmente para empresas pequenas e empresas microempresas, de acordo com a Lei Complementar 123, de 14 de 2016, a gente vai ver mais ou menos isso, porque a gente tem o Estatuto da Microempresa e você tem o Simples Nacional, que são figuras diferentes. O Simples Nacional é uma forma de tributação, um sistema de tributação. E a Lei Complementar 123 é uma estrutura legal que caracteriza o que é uma microempresa e uma empresa de pequeno porte. Por exemplo, nós podemos dizer que uma empresa ela está no Estatuto, que é a Lei 123, mas ela não é optante pelo Simples Nacional porque ela não tem interesse. Isso pode acontecer. Agora, a gente não pode... Pode ser microempresa, mas não está... Não está no Simples Nacional, ela não acha interessante. Ao mesmo tempo, nós podemos afirmar que uma empresa, ela sendo do Simples Nacional, com certeza ela é optante pelo Estatuto. Porque você não pode ser do Simples sem ser optante pelo Estatuto. Agora, você pode ser optante pelo Estatuto e não ser do Simples. O Estatuto se refere a esse... A Lei 123, de 14 de 2 de 2016. Ok? Beleza. Então, ele é um avanço na nossa legislação tributária, porque ele conseguiu unificar tanto a parte federal quanto a parte estadual e municipal, né? Então, você não tinha nenhum movimento nesse sentido. Antes do Simples Nacional, a gente tinha o Simples, que era chamado de Simples Federal, onde você só pagava os impostos federais unificados. Você continuava pagando o ISS e o ICMS de maneira separada. Então, ele acabou surgindo, ele acabou criando essa nova ferramenta que unifica todos, tanto federais, estaduais e municipais. Tá? Então, os tributos que são abrangidos. E aí, o que é importante a gente diferenciar? Um tributo abrangido de um tributo não abrangido. O que significa dizer isso? Quando eu digo que um tributo ele está abrangido, significa que quando você paga o seu Simples Nacional, esse tributo já está incluso no valor. Você não tem que pagar ele novamente, você não tem que calcular e pagar ele separado. Ele já está incluso no valor que você está pagando. Então, quando você paga o Simples Nacional, por exemplo, eu paguei R$900 de Simples Nacional. Esses tributos que estão aí na tela estarão inclusos dentro desses 900. Eu não preciso calculá-los e pagá-los novamente. Então, já vai estar o ISS no município, já vai estar o ICMS dentro do estado. E do ponto de vista da esfera federal, a gente já vai ter o imposto de renda, o IPI, a contribuição social, o COFINS, o PIS e a contribuição patronária previdenciária, que é aquela que nós chamamos de INSS patronal, que é a parte que o empregador paga, teoricamente, sobre a remuneração do funcionário, e aqui no Simples Nacional ele acaba substituindo esse pagamento da remuneração para o faturamento da empresa. Tudo bem? Tudo bem. De maneira semelhante, nós temos aqueles impostos que não estão abrangidos. O que significa dizer isso? Significa dizer que quando você paga o Simples, eles não estão dentro do valor, eles não estão inclusos. Se você tiver fato gerador dentro da sua empresa para esses impostos, eles deverão ser recolhidos separadamente. Além do Simples, você vai ter que recolher esses impostos. Eu coloquei aí, operações financeiras, câmbio, crédito e seguros, IOF sobre operações financeiras. Então, mesmo que a empresa seja do Simples, quando ela contrata um seguro, ela vai pagar IOF do mesmo jeito que uma empresa comum, uma empresa que não seja do Simples. Imposto sobre importação, ITR, imposto de renda sobre ganhos de capital e renda fixa. Veja que aqui não é o imposto de renda normal do faturamento, é específicos para ganho de capital e renda fixa. PIS, COFINS e IPI na importação de mercadorias,
FGTS e INSS patronal, que seria construção de imóveis, vigilância, limpeza e conservação. Nessas situações, o Simples ele não abocanha o INSS patronal. E o ICMS, substituição tributária, que ele também não foi previsto na alíquota do Simples Nacional. Então, todos esses impostos não abrangidos significam dizer para você que você não irá incluí-los na alíquota. Você vai ter que calcular eles e pagar separado do seu faturamento normal, separado do seu Simples Nacional. Você Esse conseguiu INSS entender o que eu falei? patronal de construção de imóveis, de vigilância, eles têm na prática, eles têm alguma diferença dos outras áreas? Ele, na verdade, é diferente porque na tabela do Simples Nacional para construção de imóveis, o governo não aceitou incluir o percentual de INSS. Por que isso? Porque essas atividades têm um uso maciço de mão de obra. Então, para ele, seria prejuízo você transferir o INSS de faturamento para o INSS da folha se você usa muito a mão de obra, se você usa muito funcionário. Ah, tá. Então seria mais ou menos pelo número de funcionários que eles têm. Por ser alto, Exatamente. eles Pelo caso, por não se ele usar enquadram. muito a mão de obra, o governo entende que a atividade, por exercer muita mão de obra, acaba sendo danoso. Em vez de usar o INSS sobre o faturamento, que seria menor, eu vou usar sobre a folha de pagamento, que eu acabo arrecadando mais. Entendi. Tudo Pura bem? sacanagem do governo, como sempre. Com certeza. Beleza, tudo bem. Deixa eu só fazer uma pausazinha aqui para mim tomar uma água, é coisa rápida, eu já volto, tá? Beleza.
Pronto, vamos continuar. Então, a gente tem esses impostos aí que não são abrangidos. Vedações ao sistema. Vedações ao sistema são situações que, mesmo que a empresa seja classificada, mesmo que ela tenha o nível de faturamento em específico para que ela se enquadre dentro do sistema, ainda assim, ela não consegue entrar por algum motivo que impede ela de entrar. Isso é o que a gente chama de vedação. Então, a gente tem algumas vedações ao estatuto, e aí a gente lembra que, se você é do Simples Nacional, obrigatoriamente você tem que ser do estatuto. Então, a gente, quando tem alguma vedação ao estatuto, essa vedação, ela indiretamente serve também ao sistema do Simples Nacional, porque você não pode ser do Simples Nacional se não for do estatuto. E você tem algumas vedações que não estão no estatuto, mas estão no próprio Simples Nacional. Então, assim, a vedação do estatuto impede a empresa de se enquadrar na Lei 123. Ela não se enquadra no estatuto da micro e pequena empresa e, consequentemente, indiretamente, ela não se enquadra no Simples Nacional por conta disso. E você tem algumas vedações que são específicas do Simples Nacional que impedem você de entrar no Simples Nacional. Você pode ser do estatuto, porque essa vedação ela não vai impedir você ser do estatuto, mas ela não vai deixar você entrar no Simples Nacional, porque a vedação é do próprio sistema do Simples Nacional. Tá conseguindo ouvir? Tá tudo bem? Sim, estou ouvindo. Estou anotando aqui. Ok. Então, vedações do estatuto. Eu coloquei algumas vedações aqui, a gente vai tratar de algumas delas, falar um pouco de algumas delas, antes da gente chegar na parte do cálculo. Primeira vedação, e essa vedação é absoluta, né? Tem a participação de outra pessoa jurídica. Essa vedação ela é tão absoluta que ela não permite ela não permite que você tenha sócio outra pessoa jurídica e nem que você seja sócio de outra pessoa jurídica. Então ela é absoluta. Então você, na constituição da sua empresa que vai querer se optar por Simples Nacional, você não pode ter sócio pessoa jurídica e nem você pode participar de outra pessoa jurídica. Então você, como pessoa jurídica, não pode ser sócia e nem pode ter sócio pessoa jurídica. Essa é a primeira vedação absoluta. Segunda ela pode vedação... estar na lei, mas não pode. Ela só não pode estar no simples nessa situação. Não, essa daqui é uma vedação ao estatuto. Ela não chega nem a se enquadrar na lei. Ah, tá. Só o estatuto. Então ela nem entra. Ela não chega nem a entrar no simples porque ela não chegou nem a entrar no estatuto. Ah, tudo bem. Então você tem lá a empresa, você vai constituir sua empresa, aí você, dentro dos seus sócios, você bota uma pessoa jurídica. Ali, naquele momento, a sua vedação já está absoluta, você não consegue mais entrar. Tá? Nesse momento ali, você já não consegue mais entrar, porque você tem uma pessoa jurídica dentro do seu quadro societário. Ok? Ok. Segundo ponto, que tenha sócio que participe de outra empresa que esteja dentro do sistema. Olha só que interessante. A gente só pode ter uma empresa no Simples Nacional, você não pode ter duas. Então, se você, Vanderlei, tem duas empresas, somente uma delas vai poder entrar no Simples Nacional, a outra não pode entrar. A única exceção a esse sistema é que você não pode ser nem o administrador e nem pode ter participação acima de 10%. Então, vou dar um exemplo clássico disso daqui. Eu tenho uma empresa no Simples Nacional, ok? Aí eu vou e fundo uma empresa junto com você. Eu com você fundo uma empresa nova. Eu sou sócio de você, Vanderlei. Se nós entramos com 50% cada um nessa nova empresa, essa nova empresa não vai poder ser do Simples Nacional, porque eu já tenho uma lá dentro. Sim. Entendeu? Sim. Agora, se eu sou sócio seu e você entra com 91% e eu entro com 9%, aí eu posso entrar no Simples Nacional dentro dessa nova empresa. Porque a minha participação dela é menor do que 10%. Ao mesmo tempo, nessa nova empresa que eu estou fundando com você, eu não posso ser o administrador. Quem tem que ser o administrador ou é você ou é um outro terceiro. Eu não posso ser administrador de duas empresas que estejam no Simples Nacional. Entendeu? No caso desse projeto aqui, ele fala acima de 10%. Então, até 10% é aceitável. Não. 10% já não é. É de 10 para cima.
Então, Ele no falou máximo, acima de até 10. 9. Até 9 e abaixo de 10. Ele falou aqui, ó. Tudo bem. Mas aqui tá falando acima de 10, então 10.1. Aí já não poderia. Exatamente. Beleza. Você entendeu esse sistema aqui? Sim. Então, se você tiver sócio de várias empresas e uma dessas empresas entrar no Simples, o fato de você ser sócio e tiver mais de 10% e entrou no Simples, você não vai mais possibilitar que as outras entrem. A única maneira é manter a sua participação abaixo de 10% para que você consiga manter várias empresas dentro do Simples Nacional. É o que a maioria das pessoas fazem quando tem várias empresas e querem fazer burlar essa regra. Eles ficam arranjando sócios majoritários laranja, né? Você vai lá, junta com sua mãe, bota 91% para ela e 9% para você. Na outra empresa você faz com seu pai, bota 91% para ele e 9% para você. E assim você vai montando uma estrutura, uma rede de várias empresas optantes pelo Simples Nacional, porque todas elas você tem menos de 10% e você é a única pessoa que aparece em todas. Cada uma das outras empresas tem pessoas diferentes como sócio. Entendeu? Sim. Mas ele pode participar então de várias sendo abaixo de 10%. Desde que seja abaixo de 10% e E as não sendo outras pessoas administrador. com quem você participa não podem participar. Porque a regra não é só para você, a regra é para todos os sócios. Sim. Ok? Então o pé de laranja é bem grande. Exatamente, um pé de laranja bem grande. Beleza. Continuando, a gente tem, além dessas, nós temos vedações ao estatuto. Constituído sob forma de cooperativa, a cooperativa está fora dessa sistemática, não entra na sistemática. A única exceção à regra das cooperativas aqui seria as empresas cooperativas de compras, que é um tipo específico de cooperativa que serve apenas para as pessoas comprarem em conjunto. Então essas ainda assim podem optar, mas tirando esse exemplo, nenhuma cooperativa pode optar pelo Simples Nacional, ok? Que participe do capital de outra pessoa jurídica, aquela vedação absoluta que eu falei. Você nem pode ter sócio pessoa jurídica, como você não pode ser sócio de pessoa jurídica. Então a empresa ela é impedida tanto de ter sócio quanto de ser sócio de outra empresa. Se for, você não consegue optar pelo Simples Nacional. Que tenha como atividade instituição financeira. Aí a ideia é proteger o dinheiro das pessoas, porque a partir do momento que você trabalha como instituição financeira, você vai estar trabalhando com recurso financeiro de outras pessoas. Então, se você está trabalhando com recurso financeiro de outras pessoas, você não deveria ter facilidades administrativas e nem facilidades burocráticas, porque você estaria exposto a um risco e a perda seria o dinheiro dos terceiros. Seja proveniente de cisão, fusão ou incorporação, nenhuma dessas sistemáticas elas podem optar pelo Simples Nacional, nenhuma dessas reorganizações societárias. Então, se a empresa teve uma reorganização societária tipo fusão, cisão ou incorporação, ela não vai poder entrar no Simples Nacional. Então, basicamente, são para empresas únicas, formadas por pessoas físicas, então, no máximo, limitadas e empresas individuais. Porque a gente já tem essa vedação ali que não aceita a sociedade anônima. Então, a sociedade anônima aqui há uma incompatibilidade. Por quê? A lei que rege a sociedade anônima é a 6.404, ela é uma lei específica para a sociedade anônima, e aí ela é incompatível com a 123, que é a lei do simples, a lei da micro e pequena empresa, porque uma trata de uma coisa e outra trata de outra. Por conta disso, você não pode ter a sociedade anônima dentro do Simples Nacional. Ok? Certo. Vedações ao Simples Nacional. Agora acabaram-se as vedações que nós falamos em relação ao Estatuto e nós vamos falar um pouco sobre as vedações ao próprio sistema em si, tá? As vedações ao sistema basicamente está relacionado às atividades das empresas, ou seja,
algumas atividades que necessitam de um nível de controle maior por conta do ente público. Existe uma possibilidade de causar danos a terceiros muito elevada, então elas são impedidas de optar pelo Simples Nacional. Por exemplo, produção e vendas de cigarros e bebidas. Entende que a produção de cigarro, por ter um produto que teoricamente danifica a saúde da pessoa, não deveria estar exposto, então. E no caso de bebidas, na verdade, há um ano atrás, há uns 2 anos atrás, já foi até liberado. Então, aquelas cervejarias artesanais, aquelas empresas que fabricam bebidas artesanais, hoje já pode optar por Simples Nacional. Ainda que tenha atividade que antes não deixava, agora passou a deixar porque houve uma liberação maior das atividades. Empresas de consultoria, loteamento e incorporação de imóveis, aqui eu acho que a ideia é proteger o contribuinte, porque você tem uma possibilidade de causar dano a terceiros muito elevado nessas empresas de loteamento e incorporação de imóveis, e por conta disso necessita de um controle mais elaborado. Então você não conseguiria adaptar o Simples para essas empresas, né? Você falou alguma coisa? Sobre o caso da bebida, nossa, eu falei que seria um controle mais rigoroso. Sobre o caso da bebida, então, ela ainda continua com essa limitação ou não continua mais? Não. As bebidas já foram liberadas. As bebidas, principalmente aquelas fábricas de bebida artesanais, cervejaria artesanal, que faz licores, cachaça artesanal, essas foram liberadas ao Simples. Elas podem optar pelo Simples Nacional. Tá? Em relação a dívidas, nós temos nenhuma empresa que tenha dívidas com o INSS ou com nenhuma das esferas administrativas, seja ela federal, estadual ou municipal, elas poderão optar pelo Simples Nacional. Então, todo ano a Receita ela faz um pente fino, identifica as empresas que optaram pelo Simples Nacional e possuem dívida e notifica essas empresas. Olha, vocês têm tantos prazos, tantos dias, tantos meses para você resolver essas pendências, para você pagar essas dívidas, porque nós não teremos, você não conseguirá continuar no Simples Nacional enquanto essas dívidas não forem resolvidas, não forem sanadas. Então a empresa do Simples, ela pode até ficar devendo alguma coisa, mas ela não pode demorar com essa dívida. Ela tem que, logo que possível, quitar aquele determinado valor que você está devendo a qualquer um dos órgãos, porque se for identificada, ela será exclusa do sistema automaticamente pelo fato dela ter dívidas. Então, anualmente eles mandam um comunicado para as empresas com a relação das empresas que provavelmente serão desclassificadas no próximo ano, se elas não se adequarem e ir lá e quitar as dívidas que porventura apareçam no sistema da Receita. Você me chamou? Não, chamei não. Falei, tá bom. Ah, pá, você falou tá bom. Então nós temos aqui o anexo 6 e o anexo 7 da resolução 94/2011. Ele traz exatamente essas situações e mais outras, muito mais delas, de vedações ao sistema, que ainda que a empresa seja microempresa, ainda que tenha um faturamento baixo, ela não vai conseguir entrar no Simples Nacional por conta dessas limitações. Ok? Ok. Tá conseguindo entender? Sim. Esses anexos, eles falam basicamente o que? O anexo 6 e 7? Ele traz a lista de atividades que não poderão optar. Eles mostram o nome do KNAI e a descrição da atividade. O nome do KNAI e a descrição da atividade. Cada um desses KNAI, essas atividades, elas não poderão entrar no Simples Nacional. Tá bom. Bom, continuando. Tem vantagens. Vantagens ao sistema. Primeiro, a questão do recolhimento unificado de tributos. Então, assim, é uma vantagem direta e indireta. Direta no sentido que diminui a sua burocracia, a sua carga de trabalho no escritório. Então, você consegue reduzir o uso de mão de obra, uma vez que você mesmo pode fazer essa parte. E caso você faça essa parte terceirizada com mão de obra, que você consiga mão de obra para fazer, ainda assim
a tributação mais unificada diminui o trabalho para essas empresas. Segunda situação muito importante é a fiscalização orientadora. As empresas do Simples Nacionais, quando elas são fiscalizadas, a fiscalização sempre vai fazer a famosa dupla visita. Como é que funciona isso? Ela vai olhar tudo que tem de errado na empresa, vai indicar o erro, orientando o contribuinte a corrigir os problemas dele, corrigir os erros dele. Depois disso, ela vai marcar um prazo e verificar novamente se aquilo que ela pediu foi cumprido por aquela determinada empresa. Entendeu? Sim. A dupla visita e a situação da fiscalização orientadora são prerrogativas para serem adotadas nas 3 esferas. Não importa se a empresa está sendo fiscalizada pelo Simples, não importa federal, não importa se a empresa está sendo fiscalizada pelo estado onde ele se encontra, e não importa se ela está sendo fiscalizada pelo município. Ela vai ter o direito à dupla visita. Ela vai ter direito a receber uma visita que oriente ela a fazer o que tem que ser feito corretamente, e aí ela vai acompanhar para ver se você está fazendo o cálculo, se você está cumprindo aquilo que você recebeu de ensinamento quando você foi pego fazendo alguma coisa errada. Isso aqui só não funciona, a fiscalização de dupla visita, quando é encontrado indícios de sonegação no sentido de falta de emissão de documento fiscal. Então, de todas as situações, falta de documento fiscal, se você emitiu, você vendeu e não emitiu nota, essa situação, você não é nem notificado, você não é nem fiscalizado de maneira orientadora. Ele já vai multar você, porque entende que a nota fiscal é uma obrigação já básica que todas as empresas deveriam ter. Entendi. Bom, continuando. Simplificação nos processos de inscrição e baixa de registro. A ideia é que a gente tenha que eliminar o máximo possível a burocracia dentro da empresa. Então, o processo de você registrar a empresa e o processo de você liberar os alvarás de funcionamento, liberar o funcionamento da empresa, todas essas situações, elas geram burocracia, geram dificuldades para o empreendedor e geram perda de recurso financeiro também. Então a ideia é que você simplifique esse processo, tanto da abertura, da inscrição, quanto da baixa da empresa. Então hoje você já faz o processo todo eletronicamente, você não precisa quase de documentação para fazer esse procedimento. Segundo, você já tem uma série de atividades que são consideradas atividades de baixo risco, e essas atividades de baixo risco, que foram alvo de uma alteração na legislação pelo governo federal, elas já indicam que não há necessidade de pagamento de alvará, nem há necessidade de vistoria prévia do ente onde a empresa está localizada, exatamente para permitir que essa empresa ela seja aberta de maneira mais ágil, de menos burocracia possível. E, ao mesmo tempo, hoje você já pode encerrar uma empresa do Simples Nacional. Se ela ficou 5 anos sem movimento, você já encerra automático. A baixa ela é automática, ela não espera a fiscalização. Ela simplesmente baixa a empresa e, inclusive, você pode baixar uma empresa até com dívidas. Aí o que acontece? Quando você tem dívidas e quer baixar a empresa, as dívidas todas que estão da empresa vão para o CPF do sócio que representa a empresa perante a Receita Federal. Então eles baixam a empresa instantaneamente e depois, se descobrir qualquer falta de recolhimento, se descobrir qualquer dívida que a empresa possui, ele inscreve a dívida em nome da pessoa física que era responsável pela empresa. Além disso, a gente pode citar também algumas vantagens trabalhistas, algumas reduções na parte trabalhista que a gente tem ganho na atividade pelo Simples Nacional. Primeiro, a gente tem, por exemplo, a não necessidade do quadro de funcionários, que é uma obrigação que todas as empresas que não são do Simples têm que ter. Você tem que ter um quadro dentro da empresa mostrando quais são os seus funcionários, que horas eles trabalham, qual é o departamento que eles trabalham, qual é o turno que eles trabalham. Então, a empresa do Simples Nacional não precisa disso, não tem essa necessidade. Além do mais, a empresa do Simples Nacional ela não tem necessidade de assinar a carteira de anotar as férias, a parte na carteira de trabalho, as férias do funcionário dentro,
quando você dá férias para ele. Hoje, quando você vai dar férias para uma empresa normal, a primeira coisa que você tem que fazer é recolher a carteira dele, anotar as férias e depois devolver para ele sair de férias. As empresas do Simples Nacional, além de não ter a necessidade do quadro, não tem essa necessidade de anotar essas férias. Ela pode simplesmente dar as férias do funcionário, pegar a assinatura no recibo de férias e no aviso de férias e o processo está concluído. Não precisa mais o preenchimento, a atualização na carteira. Agora, é aquela situação. O fato de você não precisar não quer dizer que é interessante para você deixar a carteira do funcionário atualizada. Você não precisa ser obrigado a fazer isso. Se você não quiser fazer, você não é obrigado. Mas é importante, é bem interessante você manter as carteiras de trabalho atualizadas com todas as movimentações que porventura aconteçam. E um benefício que eu acho espetacular é o benefício de não ter necessidade de empregar e matricular menores aprendizes. Porque todas as outras empresas elas têm obrigação, dependendo da quantidade de funcionários que ela possui, de ter um menor aprendiz ou até mais de um menor aprendiz dentro da estrutura operacional dela. De certa forma, é o governo transferindo a obrigação dele de dar treinamento, de dar educação para as empresas que já estão sobrecarregadas com uma série de coisas que elas têm que fazer, ainda assim tem que estar fazendo, empregando, mantendo o menor aprendiz dentro do curso, cobrando a aprendizagem dele. Então as empresas do Simples Nacional, elas não têm essa demanda, elas não têm essa necessidade. Tudo bem? Tudo bem. Vamos continuar. Só um segundinho aqui que eu acho que meu fone tá pifando. Deixa eu só trocar meu fone aqui, coisa rápida. Beleza. Opa. Troquei meu fone aqui, que o meu outro fone estava pifando aqui, coloquei um outro fone. Porque assim, se a gente não Acabaram a falar... bateria? Na verdade, não é nem isso, é porque é daqueles fones grandes que pega a orelha toda e ele estava meio falhando. E assim, se você não usar o fone, se eu deixar com o som aberto, ele fica chiando, porque o som do alto-falante interfere no microfone da microfonia. Ah, sim. Aí é melhor você sempre, quando estiver fazendo aula, fazer com o fone, entendeu? Sim. Aqui nessas vantagens você conseguiu entender? Ficou alguma dúvida aqui? Compreendeu o que a gente estava falando? Não, tá muito de boa.
Eu acho assim, ó, das vantagens que nós temos elencadas aqui, eu acho duas muito boas, assim. A fiscalização orientadora, e essa nem todo mundo sabe que ela existe. Tem muita gente que o fiscal chega já batendo e ele é obrigado a fazer a dupla visita. Ele não pode te fiscalizar e não pode te multar na primeira vez. E nem todo mundo sabe disso. Ele só pode te multar se ele identificar que há indício forte de sonegação, que você não está emitindo nota fiscal. Mas se for qualquer outro problema, ele sempre vai te dar a chance de corrigir, né? De acertar. E segundo, a vantagem é essa questão da simplificação no processo de inscrição e baixa, principalmente a baixa. Porque uma coisa muito difícil no Brasil sempre foi baixar as empresas. Você consegue abrir elas, mas para você baixar é uma dor de cabeça violenta. Então, o que acontece hoje? Você mantém a empresa inativa aí por uns 5 anos, depois de 5 anos você simplesmente vai lá e pede a baixa. Ele nem faz nada, ele baixa a empresa automaticamente ali, se ela tiver se ela tiver mais de 5 anos inativa, ele nem fiscaliza a sua empresa, ele simplesmente baixa e pauta para frente. Antigamente você ficava às vezes 2, 3, 4 anos depois do pedido de baixa esperando que o fisco se manifestasse, que o fisco fiscalizasse você, para daí sim ele liberar a sua baixa. Hoje já não é mais assim, é automático. Terminou de pedir, tem mais de 5 anos que não está funcionando, é automático. Terminou de pedir, ele já vai lá e já baixa a empresa. Tá? Em relação à parte da parte valorativa que a gente viu, que é a base de cálculo do imposto, a gente vai ver a base de cálculo, que é a alíquota, que vai ser exatamente já o nosso prazo, o nosso processo de cálculo do Simples Nacional. Já é o nosso passo atual. Só uma dúvida, Fábio, rapidão. No caso dele identificar, por exemplo, sonegação da nota, no caso você falou lá, que já vai de cara, já é multa. A multa é aquele valor dobrado, mas a multa que eles chamam é igual... Aí normalmente vai depender de qual é o órgão que está te fiscalizando. Para o Estado, por exemplo, quando ele identifica que você está vendendo sem nota fiscal, sem emissão de documento fiscal, a multa ela é dobrada. É o valor do imposto com a alíquota máxima possível. Aí depois que você pega esse valor do imposto com a alíquota máxima sobre aquela base de cálculo que você não emitiu nota, você paga mais 100% do valor dela como penalidade por estar vendendo sem nota fiscal. Você fala a alíquota máxima que é 18%? Exatamente. Ele pega a alíquota máxima, que seria 18%, aplica sobre a operação que ele identificou que foi sem nota, e em cima desse valor ele dobra. Então acaba se tornando 36%, né? 18 acaba se tornando 36% sobre o valor que você não recolheu, o valor que você não informou, que você não tirou nota fiscal. Nossa, que tenso, hein? O cara vai estar bem ferrado. Aí você tem alguns órgãos que sejam um pouco menor. Por exemplo, na Receita Federal, a multa punitiva por esse tipo de coisa já é um pouco menor, é 75%. Então, não é do dobro, seria um pouco menos do dobro, mas ainda assim é uma multa bem pesada, bem punitiva. A questão toda é que o Simples Nacional ele é muito pouco visado, então ele acaba passando abaixo do radar. Então, a menos que você faça muita coisa errada, você acaba passando abaixo do radar e não é pego. Agora, com as metodologias eletrônicas de fiscalização, você está vendo assim, uma intensidade maior do processo de fiscalização. Por quê? Você já consegue fazer com que ferramentas eletrônicas realizem essas conferências. Porque você imagina, você abre uma empresa, aí você tá que fatura e movimenta financeira e aí quando você vai ver, você tirou nota de 2, 3 notas e o restante tudo você passou sem nota. Chega num momento que a coisa não bate, porque assim, quando ele pega a sua movimentação bancária, não bate. Como é que eu tenho uma movimentação bancária, por exemplo, de 500 mil e tirei nota de 5 mil? Da onde que tem esses 495, né? Então, assim, aí o que o governo faz? Ele vai lá no banco, na declaração que o banco faz para ele, que informa para ele a movimentação, ele identifica que a sua movimentação é X.
E aí ele fala, pô, essa movimentação aqui não condiz com o nível que essa empresa tem apresentado. Então você já percebe que você está desenvolvendo ferramentas de conferência eletrônica que não tem necessidade da intervenção humana. Então ele cria um programinha para fazer isso, o programa roda automaticamente dentro da base de informações e vai pegando aqueles que ele acha que tem consistência. Se ele pegar, por exemplo, pessoas que têm